Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias e com certeza serão histórias que irão edificar as nossas vidas. Você que está assistindo pelo YouTube, então inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, tá certo? Você que está pela TV, que Deus abençoe você, fique até o final do programa, que eu tenho certeza que você vai ser super edificado, tá certo? Nós convidamos uma pessoa muito especial, a Stephanie nos indicou, falou, olha, tem uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso, ela tem uma história muito legal, convida a Sol. Então nós convidamos a Sol. Tudo bem, Sol? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. E esse Sol vem de quê? De Solange. De Solange. É. E por que Sol? Então, eu trabalhava com uma pessoa que ela falou, vamos encurtar esse nome aí, porque Solange, às vezes, dificuldade para encontrar um apelido, né? Então, diminuiu o nome e ficou Sol. E aí, hoje, até penso, assim, quando me chamam de Solange, eu falo, meu Deus, é comigo? Quem é? Porque toda a família, todo mundo já, os amigos, tudo me conhece por Sol. Muito bem. Então, para quem não te conhece a fundo, se apresente, quem é você, quantos anos, quanto tempo em Sinop, casada, tem filhos, enfim, fala um pouquinho de você. Tá. Meu nome é Solange, eu moro em Sinop já tem uns 35 anos, mais ou menos, eu tenho 45 anos hoje. Tenho 25 anos de casada. Tenho duas filhas maravilhosas, uma com 25 e uma que vai fazer 20 agora esse ano. Olha só. Né? Eu tenho uma filha, essa mais velha é missionária, né? Casou e foi viver no campo missionário. Hoje ela não mora em Sinop, mora no sertão. Perdão, gente, aqui tá escorrendo água dos olhos. Já está se emocionando. E eu trabalho na clínica hoje, né? Que é a clínica Sadip, que mexe com a reabilitação neurológica. Sim. E é isso, um pouquinho da minha história, que eu vou contar aqui, vou compartilhar com vocês. Acredito que vai edificar como edificou a minha vida. Maravilha, maravilha. Sol, vou chamar Sol, porque é o que todo mundo chama de Sol. Aqui nós convidamos pessoas que têm um testemunho através da pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus entrou na vida dessas pessoas, então Jesus transformou. Por que Jesus transforma a vida das pessoas? Né? Conversava esses dias com algumas pessoas, nós sempre conversamos e são testemunhos maravilhosos e são histórias assim, até que eu sempre digo, são histórias que eu não conheço as histórias, são histórias assim e formatos de como a pessoa se encontrou com Jesus. Esses dias gravamos com o Alexandre aqui, inclusive, e teve uma boa audiência, inclusive o programa, o bate-papo com o Alexandre, o Senhor pegou ele dentro de uma balada. Ele estava na balada lá e o Espírito Santo falou com ele, mexeu no seu interior e ele entregou a sua vida ao Senhor, começou a mudar de vida, automaticamente as coisas vão acontecendo. Sim. Como foi na vida da Sol esse encontro com Jesus? Onde a Sol estava? O que ela estava fazendo? Que Jesus foi lá e resgatou você? Então, assim, eu não nasci num berço evangélico, né? Minha família era totalmente desviada, assim, dos caminhos do Senhor. Mas, assim, quando eu fiquei jovem, eu fui para um retiro de jovens da Igreja Católica. E foi nesse momento que eu encontrei meu esposo. A gente se conheceu lá dentro da igreja e tal. Quando nós casamos, logo no início, eu fiquei grávida, tive a minha filha, Tayla, né? Que eu comentei que ela é missionária. Só que logo nos primeiros dias a gente já viu que ela tinha problemas de saúde na área respiratória. Certo. E assim, foi o que Deus me moveu para me chamar a atenção através da minha filha que eu vim a me converter. Então foi 5 anos de muita luta, né? A Tayla tinha um problema de bronquite, asma, várias coisas relacionadas ao pulmão, certo. Que quando eu ia para o hospital o médico falava, mais meia hora tua filha não sobrevivia, direto para oxigênio, né? Então foi algumas vezes de UTI móvel daqui para Cuiabá, o médico desenganando mesmo. Eu lembro de uma vez chegar no hospital e o médico falar assim, o que eu vou internar primeiro, né? É você ou a sua filha? Porque uma mãe já estava num estado emocional assim drástico, né? Porque ela vivia no hospital. A última vez que eu contei, eu já tinha internado mais de 100 vezes. 100 vezes? E aí, assim, o relacionamento familiar com meu esposo foi acabando também, né? Porque a gente não tinha mais uma comunhão dentro de casa. Aqui tudo em Sinop. Tudo em Sinop. Há 25 anos atrás, eu casei no ano 2000, 99. Minha filha nasceu em 2000. Ok. Aí a gente, assim, muita luta financeira, né? O que a gente fazia para poder resgatar a saúde dela. Veio bombinhas dos Estados Unidos, os médicos ficavam
assim, eu não sabia mais o que fazer, nem os próprios médicos falavam assim, gente, a gente já tentou de tudo. A Thalia vai viver a vida inteira nessa dependência de remédio a vida inteira. Olha só. E aí eu tava muito mal emocionalmente, e quando deu uma estabilidade assim, eu falei, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso sair desse ambiente, mas não podia também por causa da situação, né, de viver no hospital. Então a minha irmã falou assim, vai que eu cuido, né? E aí a minha irmã passou a cuidar da minha filha e eu fui pedir emprego numa empresa. E nesse mesmo dia que eu fui pedir emprego nessa empresa, eu já fui contratada. Olha só. Saí de lá contratada, fui preencher o currículo ali e já fui contratada. E lá eu conheci uma pastora, né? Eu falo que não existe acaso, né? No reino de Deus tudo é propósito. Amém. E eu conheci uma pastora e ela sabia que a gente era muito envolvida na igreja e tal, mas ela tinha aquele receio, né? Tipo assim, muito frequente. Eu frequentava muito bem a igreja católica, né? Então a gente tinha aquela coisa envolvida e tal. Envolvida e o que estava acontecendo aí na igreja. E aí, né, ficou aquela coisa. E ela foi orar. Foi jejuar e orar por mim 30 dias para fazer um convite para uma célula. E aí a gente foi, né? Eu e meu esposo aceitou e nós fomos. E nisso deu uma crise de bronquite, logo em seguida uma pneumonia e eu novamente para o hospital. Fiquei 5 dias ali e aí eu tava bem desanimada, assim, sabe, com as situações, mas crendo que Deus ia fazer algo, sabe? E aí chegou esses pastores, eles foram orar com ela no hospital. E tava tendo um congresso ali na época hoje é o SESI, né? Sim. Ali tinha um clube antes. Sim. Não sei se é com o tempo que você tá aqui em Sinop, tinha um clube ali. E tava tendo um congresso ali da igreja. E eu falei para um sobrinho meu, você não fica com a minha filha para mim ir? Eu nunca tinha deixado ela com ninguém, nem com a minha mãe, assim, né? E aí minha mãe achou estranho, falou, nossa, né, você deixar ela? Eu falei assim, eu preciso. E naquele dia eu me entreguei, falei, Deus, eu preciso de um milagre, né? E aí teve uma situação de um senhor chegar em mim e falou assim, olha, essa situação da tua filha é para que você venha para Jesus. Deus está usando a vida dela. Ele falou isso com você lá, nesse movimento que estava acontecendo ali no SESI, que tinha o clube, a piscina, aquele barracão ali de madeira, lembro. E aí eu fiquei assim, falei assim, ó, então vai ser para honra e glória dele, porque ela vai sair curada. Amém. E aí saiu do hospital e esse casal de pastores foram visitar nós, né, na nossa casa. E aí a gente propôs de fazer um jejum juntos. E aí o Reinaldo e o pastor ficou 21 dias só no legumes e verdura. Ele perdeu 16 quilos. E eu e a pastora só na água. Tipo assim, a gente não podia tomar nenhum outro tipo de líquido, porque ela tinha um problema de saúde e eu também, então a gente não fez um drástico. E eu lembro que à noite, quando foi o 21º dia, né, que a gente entregou o jejum, eu entreguei com ela no quarto e o Reinaldo estava escovando os dentes no banheiro. E nesse período, ela não voltou para o hospital. Foi o período que ela ficou mais tempo sem ir para o hospital. Aquele período de jejum de vocês, não aconteceu crise de asma, nem de bronquite, nem nada não aconteceu. Então, assim, eu estava crente que Deus tinha feito um milagre, né? E aí, o Reinaldo pegou e, escovando o dente, ele falou com Deus, Deus, se o Senhor recebeu, eu quero um sinal. E o sinal é que ela vomite agora. Tudo que o organismo dela rejeita, eu quero que o Senhor jogue para fora. E eu não sabia da oração dele lá no banheiro, né? E quando eu estava com ela no colo, ela começou a vomitar muito. Você ficou desesperada. E daí eu vi aquela coisa, Deus, né? Eu tô achando, né? A gente pede, mas a gente acaba tendo uma certa falta de fé. Fala que a nossa fé é muito limitada, né? E naquele momento, Deus provou mais uma vez a minha fé. Até onde que você crê, né? Não é um vômito que vai fazer mudar a história do milagre ou não. Deus falou comigo depois, né? E aí, ele chegou e eu falei... E ele começou a chorar. E eu falei, não, homem, né? Você que tem que estar me sustentando agora. Aí ele falou assim, esse é o sinal. Nunca mais a nossa filha vai ficar ruim. E isso faz 15 anos, que ela nunca voltou para o hospital nem para tomar uma injeção de bezetacil por causa de outras coisas, qualquer situação. Foi curada. Foi curada. Faz 15 anos. Né? Então, naquele momento, né, a gente já estava no processo, eu entreguei minha vida para Jesus e falei, só o Senhor é Deus. Porque nem os médicos falavam, a vida inteira ela não pode nem sair
para a escola sem usar a bombinha, porque ela vai faltar, ela pode, né, ter uma crise ali e morrer. Atividade física não fazia? Não. Ela pode morrer ali a qualquer momento, tal. Então, eu sempre vivia aquele fantasma, sabe? Então, faz 15 anos. Não, faz 20 anos, na verdade. 20 anos. Faz 20 anos que ela teve essa cura. E eu vi o processo que Deus queria fazer na vida dela. No entanto, que ela sempre tem uma convicção que ela queria para o campo missionário, né? E ela casou no ano 2023. Não ficou, não fez, tipo assim, ganhou as coisas do casamento, mas não teve a oportunidade de fazer a casa dela, não. Ela abriu mão para ela estar no campo missionário hoje. Casou e já foi para o campo missionário. Foi depois de 30 dias, ela foi para o campo missionário, ela e o esposo. Ela conheceu o esposo dela no campo missionário, né? Se conheceram e entre um ano se noivaram e casaram. Já tiveram essa proposta, né? No dia que eles estavam na base, né? Que é lá no sertão, para Deus confirmar se era isso, Deus usou uma pessoa falando que era eles, que era para estar lá, e eles estão lá até hoje. São felizes naquilo que fazem. Hoje já tem, acho que umas 250 pessoas que eles cuidam nas comunidades, porque esse projeto é abrir poços para as pessoas que não têm acesso à água, né? Primeiro abrir o poço, primeiro levar o alimento, primeiro fazer com que as pessoas sintam amado, para assim levar a palavra de Jesus. E ela é muito feliz nesse processo. Qual região que ela está lá? É Salitre, no Ceará. A última cidade do Ceará. Conheço. Já, né? Bem lá perto do Piauí já, na divisa ali, né? E aí a nossa história. E com isso, né, não foi só a cura da saúde dela, foi a cura no meu casamento, no meu relacionamento, né, com Jesus, com o Reinaldo. A gente conseguiu se conectar muito bem. Hoje nós somos líderes de uma rede de casais. A minha outra filha faz parte do teatro. Então, assim, é viver naquilo que Deus tem projetos e propósitos para nossas vidas de uma forma leve. De uma forma, assim, saber que o que Ele fez é o suficiente para até o dia que Ele voltar a vir buscar, entende? Porque eu não tenho mais nada a pedir para Deus. O que Ele fez na minha vida é o suficiente. Faz todos os dias, a cada amanhecer, com o ar que a gente respira, mas Ele é o suficiente para mim, entendeu? Tudo que eu faço, desde a hora que eu acordo, eu louvo a Deus. Até pelas dificuldades, porque eu sei que diante dessa dificuldade Ele está comigo também. Amém, amém. Para quem está assistindo agora e está passando uma situação dessa, uma enfermidade em casa, com um filho às vezes, com o marido com a esposa, tem alguma situação na casa que não está bem. E a saúde, logicamente, é ruim, né? Os pais sentem, as pessoas sentem isso. Sim. Qual que é o teu conselho? O que você diria para essa pessoa que está assistindo agora, que está passando aquilo que você passou? O meu conselho é crer no Senhor Jesus, que Ele vai fazer algo extraordinário. Eu criei que Deus ia fazer na minha vida e Ele fez. Mas, assim, é uma fé que nós temos que provar todos os dias. Não é de um dia para a noite, entende? É um caminho com Jesus. Eu vejo, assim, que a caminhada com Jesus, ela é diária. E, às vezes, não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo dEle. Eu queria essa cura desde o primeiro dia. Só que foi com 5 anos que eu recebi essa cura, porque eu estava preparada para saber que foi Deus que fez. Porque eu acredito, assim, que se tivesse sido antes, eu não ia dizer que era 100% Deus, eu ia dizer que eram os médicos. Essa cura da vida da minha filha, eu posso dizer que foi 100% Jesus. Não tenho que dividir a glória dele com ninguém. Então, pode ser que ele faça imediato, mas possa ser que ele faça com 5 anos, com 5 dias. E aí tem aquela palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade. Diante dessa caminhada de cura, de processo na nossa vida, nós temos que crer que Ele está conosco todos os dias. Amém, amém. E na igreja, então, a partir desse momento que você fez esse propósito, jejum, oração ali pela sua filha, automaticamente nesse período você já tinha aceitado Jesus já, você confessou Jesus. Sim. Foi nesse evento lá no SESI lá. Isso, aham. Lá você foi convicta através do convite dessa pastora que orou 30 dias por você. Isso, ela é minha mãe na fé, hoje eles têm uma igreja em Cuiabá, a gente se conversa, se conecta assim de uma forma muito nítida, assim, o Espírito Santo nos conecta. Como é que é o nome dela? É a apóstola Joselena. Olha só.
né? Um casal, o apóstolo Ramon, e eu sou muito grata, né? E eu estou nesse ministério da pastora Stephanie, tal, do MIBA, desde então, foi lá no MIBA que tudo isso aconteceu e eu tô há 20 anos já dentro do ministério. O que nós escutamos dos testemunhos é aquela situação a seguinte: naquilo que você venceu, que o Senhor te tirou, né, uma enfermidade da sua filha, o casamento que foi abalado, é naquele lugar que o Senhor vai usar as pessoas, né? Sim. Você sente isso? Eu sinto. Eu sinto isso. Eu sinto assim que não é 4 paredes, mas é o desprender do seu coração. Você está disposto a fazer, independente de onde você está. Mas eu creio que Deus me separou aquele ambiente, aquele lugar, para que nós caminhássemos. Porque a palavra diz que nós temos que andar em comunhão. Amém. Então nós precisamos ter um ministério, uma igreja, um lugar que a gente possa conviver. E nessa convivência nem sempre é um mar de rosa, porque a gente sabe que tem espinho nas caminhadas no ministério e tal, mas não afastar por dessas situações, porque o propósito é maior. Sim. Né? E o propósito na minha vida não são só as pessoas, são Jesus. Levar as pessoas até Jesus. Então, independente de onde eu estou, eu vou levar esse nome, Cristo. Mas eu tenho uma casa que eu posso congregar, que é o meu ministério, onde Deus usou esse casal que eu estou lá até hoje. Amém, maravilha. O que você tem sentido e vivido? Quais são as crises dos casamentos hoje? Você tá junto com os casais, enfim, logicamente você não vai citar nomes, até por questão de ética, mas o que você, na tua convivência, nesse tempo que você caminha junto e ouve, aonde estão as dores dos casais hoje, da família hoje? Na falta de relacionamento, no tempo de qualidade que não existe mais. No tempo que as pessoas não param mais para se olhar, os esposos não param mais para se conversar. Na minha casa, com essa restauração durante esse processo, foram coisas que nós tivemos que nos ajustar. Eu acredito que até hoje nós temos que nos ajustando. Conforme a sociedade vai andando, a gente vai se ajustando. E hoje a internet rouba muitos casais. Rouba muito esse relacionamento, esse sair, às vezes de mão dada, sem nada para fazer, muitas vezes assim, só um passeio numa praça, entendeu? Essa coisa. Hoje não existe mais, não existe. E daí teve um momento na minha vida que eu fui trabalhar num lugar mais distante, né? Que era lá no Alto da Glória. E por 8 anos eu trabalhei lá nesse lugar. E eu fiquei longe de casa durante o período do dia, porque eu não vinha almoçar. Almoçava no trabalho. Almoçava no trabalho. E foi bem na época que a Tayla estava com adolescência, né? E eu chegava em casa, eu vi que ela estava chateada, emburrada, inconsciente. Tipo assim, não consciente dela, tipo, minha mãe abandonou. Ela sabia que eu estava trabalhando, mas ela não tinha mais a presença da mãe, e sim o pai. Inclusive, hoje o pai é tudo para elas, né? O pai que faz tudo, elas têm uma conexão muito linda com o pai. É o xodó. É o xodó. Eu vejo assim que tem muitas... Os pais estão perdendo isso com os filhos também, né? E aí foi esse tempo que eles se aproximaram muito, mas eu acabei ficando numa briga ali, né? E aí, como o adolescente é nervoso, é sem paciência, eu não queria entrar em um conflito. Falei, não, eu não vou entrar em conflito. E eu pedi uma estratégia para o Senhor. Falei, Deus, eu não vou entrar em conflito, mas eu não perco a minha filha para ninguém, entendeu? Eu perco para nada. E Deus me deu uma estratégia da mesa. E foi assim, eu comecei a criar momentos de mesa, de relacionamento. Então, eu fui criando mesmo, sabe? Eu mesmo fazendo suplás, arranjos. Então, assim, à noite, quando nós estávamos em casa, todo dia eu surpreendia com uma mesa linda e maravilhosa, daquilo que eu mais buscava de coisas para implementar naquela mesa ali. E aí, não tinha como ninguém dizer não, porque a gente sempre teve o hábito de sentar à mesa. Sim. Nunca comemos na sala, no quarto, enfim, não, sempre tivemos esse hábito. Mas, às vezes, era aquela coisa rotina que você não dá importância para aquele momento. Coloca os pratos ali, e come, levanta e tchau. Isso. Não, sem qualidade. E aí eu comecei a criar esses momentos. E esses momentos não passaram a ser eventos. Todas as noites passaram a ser eventos na minha casa.
Porque cada noite era algo diferente que você colocava ali, Isso, uma decoração diferente, chamava atenção. Aí eu parei de comprar roupas e calçado e comprava coisas dos produtos de mesa. Então, mas passou a ser eventos. E aí foi criando um relacionamento que eu falo pra ti que a conexão na família chegou num extremo, assim, no auge de uma alegria, de uma conexão, que olhar nos olhos um do outro você já percebia se estava bem, se estava mal, se tinha acontecido uma coisa triste ou uma coisa alegre que a pessoa estava ali. E aqueles momentos já não paravam, não foi mais para o relacionamento com os amigos, entendeu? Aquilo já era prioridade. Olha só. Prioridade dentro do lar. Então, hoje eu vejo que a minha casa, ela tem uma referência. Eu posso falar isso não com orgulho, assim, de soberba, sabe? Mas tem uma referência de mesa, de contato, de olho, sabe? De olhar, de sentir, de estar presente, realmente estar ali conectado com a casa, com a família. Então a gente tem uma unidade muito grande. Inclusive eu acho muito engraçado porque todo mundo me marca no Instagram, né? Vê uma mesa posta diferente. Marca só, por quê? Quem conhece a minha casa sabe que existe essa conexão que não existe em muitos lares, porque foi se perdendo essa comunicação. Verdade. Da mesa. E eu falo que isso trouxe um relacionamento extraordinário na minha vida. Então eu não troco isso por nada. Eu não troco por nada estar na minha casa com a minha família todos os dias, tendo esse relacionamento. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Aí eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, que é interessante. Isso é interessante. Isso aqui vai para a mesa, não? Não. Celular não vai para a mesa? Não, o celular não vai para a mesa. Qual é a importância, então, de não ter o celular na mesa? Exatamente isso, porque toca, daí você vai querer saber quem que é. Aí aquilo lá já tira a atenção daquele momento. Né? Eu estava vendo uma pesquisa em Harvard que teve, né, uma pesquisa. Pais que conseguiam levar os familiares, a família para a mesa, os filhos tinham menos propício a drogas, os estudos eles eram muito melhores. Então, são 10 coisas ali que eles conseguiram, entre 100 famílias, amenizar. Mapearam ali. Por 20 anos eles mapearam. Então, amenizar esses danos. Porque hoje, na correria, cada um pega o seu prato e vai para o seu lugar. Não existe mais conexão. Então, se um filho ele está passando por dificuldade, a mãe não consegue olhar no olho do filho, nos olhos dele ali, para saber se ele sentir aquilo que ele está sentindo. E muitas vezes ele vai procurar isso onde? Afora com os amigos, às vezes impróprios, drogas, prostituição, festas. E a gente perde os nossos filhos, que são o maior bem que Deus nos deu. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Porque a Bíblia diz assim, os filhos são heranças do Senhor. Então, o que nós estamos cuidando? Como que nós estamos cuidando da herança que não é nossa? É de Deus. É de Deus. E eu não posso deixar isso ser de qualquer jeito. É uma herança que não é minha. Eu preciso cuidar, porque depois Deus vai cobrar de mim. E meus filhos também vão. Então, a gente precisa, a gente só vai melhorar o mundo, é minha tese, tá? Se a gente olhar para dentro da nossa casa primeiro. Se as famílias estiverem bem estruturadas, Isso. se amando. Se amando, se cuidando, Então, se uma família... se servindo, né? A minha linguagem de amor é muito diferente, do meu esposo é servir. Então, ele ama servir a gente. Então, eu preparo a mesa, mas quem cozinha é ele. Então, e eu vejo assim, ontem mesmo eu estava pensando, como eu envolvi as nossas filhas no ministério de uma forma muito suave. A gente também é da parte do Ministério de Decoração da igreja. Então, assim, fazer algo não é pesado. Eu sempre envolvi delas desde pequena como se fosse gratificante. Olha o que você fez, você viu como que foi bonito? Todo mundo elogiando isso. Então, eu gerei isso no coração delas e gero isso dentro de casa. Então, hoje eu falo, Bel, hoje é você que vai arrumar a mesa. Ai, mãe, o que eu vou fazer? Faz isso, isso. Então, eu envolvo elas nesse compromisso que elas vão levar para casa delas. Vai ser memórias afetivas que elas vão ter com a família delas. Elas vão criar esse hábito maravilhoso que nós criamos dentro da nossa casa. Ela vai se estender para gerações. Eu creio que vai se estender. Você está está cultivando esse formato
né? Que é um formato, logicamente, que não é novo. Sim. Isso acontecia, as famílias sentavam, existia até a mesa do jantar. Sim. Ó, vamos para a sala de jantar, inclusive, existia um momento de jantar, estar juntos, né? Almoçar, jantar, enfim. Então você resgatou aquilo que já existia. Sim. E trouxe na sua casa como referência. Automaticamente as suas filhas, possa ser que leve isso para os seus relacionamentos. E automaticamente as pessoas vão ver esse exemplo e vão seguir, vai se espalhar. Qual que é o processo que você coloca na mesa? Como que você pensou nisso? De que forma que começa essa reunião, né? Esse envolvimento com a família ali, para quem está assistindo e fala assim, mas como assim? Vou arrumar a mesa de que jeito? É muito caro essas coisas do famoso suplá, prato lá de não sei quanto, taças de cristais, eu não tenho isso em casa. Olha, fiz uma palestra em Cuiabá e a moça falou assim, mas você faz isso todo dia? Eu falei, sim, eu faço isso todo dia. Mas a gente tem uma correria, isso. Eu falei assim, se você parar, você não vai gastar 3 minutos para fazer isso. Você não gasta 3 minutos. Então você começa com aquilo que você tem, o melhor. Porque às vezes nós gastamos o melhor para os outros. Para o parente, para um amigo, para o vizinho que vai vir, para a suposta visita que vai aparecer, ilustre, né? É aquela louça que está guardada para uma ocasião especial. E a ocasião especial está dentro da tua casa todos os dias, sua família. Isso. Então, assim, se o seu melhor é o extrato de tomate, coloque ele bonitinho na frente do prato, né? Eu falo para fazer um joguinho americano, gente, a gente faz com chita, com juta, entendeu? É só você querer. Eu comecei assim, eu comprei os MDF fazendo decopagem. E eu fiz um monte. Então, tipo assim, R$100 eu criei 50 modelos de decopagem. Então, não é o valor em si, é aquilo que você dá de valor para isso. Entende? Então, não existe desculpa para começar. A menina falou, mas eu tenho uma vida corrida. Eu falei, eu quero fazer aqui contigo. Quantas pessoas na sua casa? 4 pessoas. Então, você tá aqui, ó, os produtos aqui. Quantos minutos você vai demorar? Pode fazer. Ela demorou 1 minuto e meio. Então, não existe a gente colocar empecilhos e desculpa naquilo que a gente deixa de fazer para melhorar o nosso ambiente onde a gente vive, convive com as pessoas, que são as melhores pessoas que nós temos que cuidar delas, né? Então, não existe desculpa para isso. Então, aquilo que você tem de melhor, você não precisa ter o cristal. Se o seu cristal é o extrato de tomate, é esse que você vai pôr. E as pessoas vão ver a forma que você colocou, o amor que você colocou naquilo, no serviço daquilo, que elas vão dar valor a isso. E você vai, não é impor, você começa fazendo, as pessoas começam a ver a sua rotina diferente, você sendo esforçado para ter aquele momento, aquela conexão na mesa, aquela coisa toda, e vai fluindo. Olha só. Né? Isso flui. E o cuidar da casa, a mulher é a alegria da casa. Sem alegria, sem esse charme que nós podemos fazer, a gente não consegue conquistar. Não consegue conquistar nem o filho, nem o esposo. Vai virando aquela coisa maçante, muitas vezes. Eu sou a alegria. Eu acordo muito alegre, eu sou muito feliz. Lógico que eu estresso também. Tem a bagunça também, não sou santa, não. Você é uma pessoa normal. Eu sou normal, mas eu tento ter a alegria de viver, de arrumar minha casa, de ter ali a minha família próxima. Eu tenho muita alegria nisso. Tenho muita alegria. E Deus é glorificado, né? Deus é glorificado através disso. Porque nós estamos cuidando do nosso bem maior, que é a nossa família. E nós, como mulheres, nós temos que cuidar dos nossos esposos. Nós temos que cuidar, deixar essa casa limpinha, cheirosinha. Tudo bem que eu trabalho fora tanto quanto ele. Mas ele me ajuda, 50% é eu, 50% é ele, mais um pouco as meninas quando estavam em casa, a Isabela ainda está. Mas a gente vai se ajudando. Mas a alegria, ela tem que partir da mulher, esse jeitinho, querer arrumar a casa, agradar, não os outros, a você primeiro e depois a família. Isso muda o ambiente, né? Você entrar na casa com alegria, é muito gostoso. Você ter vontade de voltar para casa e saber que o seu esposo, os seus filhos têm vontade, porque é muito triste. A gente trabalha com rede de casais, um ou outro falar, eu não tenho alegria de voltar para lá. Não tenho prazer. Não tenho prazer. Que vai chegar lá, vai ter um gritalheiro,
vai ter xingamento, Cobrança, briga. Isso não é legal. Não é legal. Né? Eu creio que deve ter momentos que o casal tem que fazer os ajustes, né? Com certeza. Existem momentos para isso. Talvez a mesa não seja o melhor momento, talvez esse ajuste, É. talvez. Um momento de alegria ali, de Sim. comunhão, né? De comer, enfim, estar junto. Chama, né, a esposa, o esposo, chama no quarto, num lugar reservado e faz ali os ajustes, né? Com certeza. Faz ali as planilhas, Aham. quanto conquistamos desse mês, quanto vamos gastar, porque às vezes a questão financeira também, esse não planejar a parte financeira, acaba deixando muitos casais em maus lençóis, né? Na verdade, tem que ter uma pesquisa, né? Que o primeiro lugar que faz os casais separar é o financeiro. Né? Porque começa um ajuste, um desajuste ali na vida financeira e daqui a pouco isso vai afetando as outras áreas do casal. Então, isso é muito importante. Né? Mas você faça isso longe dos seus filhos, esse ajuste. Porque às vezes um vai cobrar o outro, porque sempre tem um que gasta mais na relação, né? Que não está se ajustando ali. Mas eu tenho 25 anos de casado e eu tenho muito orgulho de dizer que minhas filhas nunca presenciaram eu e o Reinaldo brigando. Não que isso nunca aconteceu, que aconteceu muitas vezes. Mas assim... Não precisa expor, né? Não precisa expor. Porque eu creio assim, talvez você possa concordar comigo. Um filho ou uma filha vendo os pais brigarem constantemente, naquela fase da crise do casamento, né? Não que eu desejo que ninguém tenha crise no casamento, mas existem os ajustes e às vezes acontecem as brigas, não é verdade? Sim. Às vezes acontecem as situações. Uma filha vendo isso, ou um filho vendo isso, o que vai levar no subconsciente dele as memórias? Casamento não é legal. O casamento não é bom. Minha mãe e meu pai só briga, para que eu vou casar? Sim. Não é verdade? Inclusive assim, eu não vim de um lar estabilizado. Totalmente bem destabilizado. Minha mãe e meu pai brigavam muito. E você presenciava isso? Presenciava o tempo todo. Mas com a minha caminhada com Deus, eu não quis repetir esse padrão. Eu falei, esse padrão vai ser daqui pra frente outro padrão. Esse que eu convivi, eu vejo, eu não critico meus pais por isso, porque foi o jeito que eles aprenderam, o jeito deles, né? Não viro as costas para isso, porque é uma história, mas eu faço uma outra história a partir desse momento. Então, é isso que eu tenho que perceber. Se eu estou repetindo um padrão, no começo, eu repeti algumas coisas que eu não gostava do relacionamento dos meus pais. E você trouxe pro teu casamento, E eu trouxe sem querer. Sem querer. Daí depois eu falei, gente, mas eu detestava tanto isso, por que eu estou repetindo? Olha só. Entendeu? Eu repeti padrões? Não. Aí eu comecei se ajustando com isso, me percebendo e olhando para dentro de mim, falando, não, isso não tá certo. E fui quebrando isso. Então é isso que nós temos que fazer, não criticar o que a gente viveu, mas olhar para dentro disso e falar, não, isso não é legal para trazer para dentro do meu relacionamento. E viver uma nova história. Uma nova história. Como eu quero que minhas filhas olhem para o padrão meu e do Reinaldo, mas que elas criam os padrões deles, entende? Que nós não somos perfeitos, temos dificuldade, nós somos seres humanos. Então, que elas consigam produzir algo muito melhor do que eu consegui produzir. Avançar um pouco nesse padrão, né? Isso, avançando. Se você já melhorou lá pensando no casamento dos seus pais, você procurou melhorar, elas vendo o casamento de vocês, se elas melhorarem um pouquinho, já tá bom. Já tá bom, E já assim, tá evoluindo. E vai evoluindo. Vai evoluindo. Então é uma história que se repete, mas de formas diferentes. Nós estamos repetindo histórias, né? Nós repetimos muitas histórias, mas a gente pode repetir essa história de uma forma mais leve, mais amável, mais acolhedora, né? Que a gente possa transmitir isso para onde nós vamos. Dentro dos nossos lares, no lugar de trabalho, onde você for, você possa ser leve, né? E servir a Cristo, ela é leve. Por mais de momentos de dificuldade, mas é uma leveza saber que você tem um Salvador, um Deus que você pode contar todos os momentos, que você pode falar para Ele os seus defeitos, as suas dificuldades, e que Ele vai poder te ajudar através da palavra, porque não existe nada que não tem dentro da palavra do Senhor que possa nos moldar. Verdade. Né? Então, é isso aí. Como foi quando você decidiu fazer essa mesa decorada, né? Essa mesa posta, enfim? Como que a sua família recebeu
da primeira vez que você fez, foi um choque para eles, não? Eles acharam que ia vir visita? Foi algo assim, nossa mãe, o que você tá querendo agradar? Tipo assim, né? Aquele negócio. O que a senhora aprontou? Tipo assim, o que você tá querendo com tudo isso? Eu tô sem dinheiro, não sabe aquela história que a gente faz com o esposo? A mesma coisa, né? Olha, que você tá me agradando demais, o que você tá querendo com isso? Mas depois eles foram vendo que era hábito, e aí foi caindo isso, sabe? Essa coisa de falar que tá querendo algo, o que tá querendo comprar com isso, né? Então, cria. Hoje em casa, eu fazer uma mesa, tá linda, eles falam, não, a mesa tá linda, mas virou tão normal que já não tem esse negócio mais, mas eu não deixo de fazer, tá? Uma outra pergunta, nessa mesma linha é o seguinte, a mulher foi lá, arrumou lá os pratos, os talheres, fez a comida, como que é esse teu dia essa tua janta, esse teu almoço que você faz, como é que você começa, você arruma e aí vocês oram, algum conversa, tem algum compartilhamento, como que é isso aí? Porque não é só arrumar uma mesa. Não, o Reinaldo, igual eu falei, o Reinaldo que vai pra cozinha, né? Então ele chega, ele tá já no fogão, eu chego, vou pegar os pratos, né, os joguinhos americanos e coloco os talheres da forma correta, taça ali. A gente não tem copo em casa, tá? Eu aboni copo, a gente só usa taça. Porque, primeiro, porque quebra menos, porque daí o povo cuida mais. E segundo, porque você é um privilégio, você tomar uma água, né? Uma taça ali, e se você vir valores, não é tão diferente. Então, a gente tem muito taça, não tem... O visual, ele é melhor. Uhum. E aí, eu coloco a mesa, nós sentamos, oramos, né? Agradecemos pela refeição, pelo dia... E aí a gente começa a conversar, tipo, como que foi seu dia? Gente, é naturalmente isso, sabe? Mas eu conto o que aconteceu na empresa, às vezes, o Reinaldo conta do que aconteceu na escola, a Isabelle da loja, e a gente vai fazendo esse compartilhamento. Então, assim... Não vai comendo e vai falando. Vai comendo e vai falando. Olha só. E aí, quando nós temos, durante a semana, é o tempo mais corrido, a gente almoça, coloca a louça na pia e beleza. Mas aos finais de semana que a gente tá em casa, aí a gente prepara uma água com gás e fica ali, toma um drinkzinho com doce ali, né, aqueles negócios doce, e a gente fica muito tempo conversando. Aí fazemos projetos, sonhamos, alinhamos um monte de coisa, como família, enfim, a gente fica ali perde tempo ali, assim, de perder de vista as horas passando e a gente conversando. E aproveitou o tempo. Isso, e aproveitou o tempo. Aproveitou o tempo junto. E aí tem uma regra, né? Lá em casa, visitante não pode levar celular também pra mesa. Se abrir uma janela que a gente fala, tem que lavar a louça, né? Toda a louça. Então, a pessoa já sabe que... Melhor deixar desligado. Melhor desligado, porque ninguém quer lavar a louça, né? E é muita louça, então... A gente tem esse ditado, esse lema, não pode levar janela para mesa, então não se abre celular na nossa mesa. E melhorou muito a sua vida, a sua família com esse hábito? Muito. Não tem como não melhorar. Não tem. Aquilo que você dá de melhor, o teu tempo é o melhor. Eu sempre tenho um lema assim. Às vezes a gente quer visitar um amigo, fala, nunca dá tempo de visitar aquele amigo, porque você quer ir... lá para, às vezes, ficar 2, 3, 4 horas lá conversando e você não acha esse tempo na tua agenda. Mas 5 minutos salva uma vida. Sim. 5 minutos salva uma vida. Então, às vezes, você tirar 5 minutos para a pessoa, às vezes, passar na frente, olha, eu vim aqui só te dar um abraço, isso salva uma vida. E daí você fala para ele, não tenho tempo, mas 5 minutos você tem. Eu lembro que eu me cobrei muito de uma vizinha minha, que morreu, faleceu. A gente conversava muito sobre flores, eu gosto de plantar, de ter em casa, né? E ela ficou doente, e eu fui algumas vezes ver ela, mas eu falava, nossa, eu tenho que ir na Dona Fátima, eu tenho que ir na Dona Fátima. E de repente a mulher faleceu e eu fiquei, eu tenho que ir, eu não fui. Então eu falei, poxa vida, eu tinha 5 minutos, eu tinha meia hora, eu tinha 15 minutos. Eu não fui porque eu não quis, porque é uma desculpa dizer que a gente não tem tempo. Porque 5 minutos é o tempo suficiente para você salvar uma vida. E muitas pessoas sofrem caladas, né? Sim. Passam situações difíceis na família, no trabalho, nos seus relacionamentos,
e sofrem caladas. E às vezes uma amiga, né, um amigo, conversando, tomando um café junto, é tudo que eles precisam para abrir o coração. Sim. Porque as pessoas querem falar, só que elas não têm confiança, às vezes, em quem falar. Sim. E é exatamente isso. Então, a gente vive num mundo corrido, de um ativismo, e a gente vive dando desculpa. E a gente deixa de viver aquilo que é extraordinário nas nossas vidas por causa disso. Maravilha. Como foi para a mãe logicamente, sua filha casou e tudo, ela vai viver a vida dela, mas não vai viver em Sinop, ali numa casinha no mesmo bairro, né? Ou talvez um pouquinho mais próximo. Final de semana vamos almoçar junto, Sim. vamos dar uma volta no shopping. Agora está um pouco longe, lá em Salitre. Como foi para você essa decisão que ela teve? Eu sei que foi direção de Deus, mas como que fica o coração da mãe? Então, como a gente criou essa conexão muito grande, ela tinha comigo e eu com ela. Eu lembro no encontro com Jesus, no encontro com Deus, estava eu e ela, nós estávamos trabalhando e na hora do final ali sempre a liderança ora com todo mundo, né? Quem está participando e quem está trabalhando. E veio uma pastora, né? Que a gente tem muito relacionamento, só que fazia um pouco tempo que ela estava em outra cidade e tinha voltado para Sinop fazia pouco tempo. E ela foi primeiro, orou com a Tayla, e depois ela orou comigo. Daí ela juntou nós duas e falou assim, olha, Deus está fazendo uma cisão. Está cortando o cordão umbilical porque eu vou levar a Tayla para as nações. E naquele momento eu senti muita dor ali mesmo, sabe? Mas eu vi que Deus estava cortando porque realmente ele precisava. E ela olhou para mim e falou assim, fique feliz que ele usou o seu útero. Eita. E aí eu só engoli o choro. Eu falei, nossa, que sofre, a gente já esteve lá esse mês vendo ela, eu fiquei 4 dias lá com ela. Mas eu tenho uma paz tão grande que eu sei que ela está fazendo aquilo que o Senhor chamou e preparou ela desde pequena. Eu tenho muita paz. E ela obedeceu o chamado. E ela obedeceu o chamado. Então, assim, igual saudade tem, a gente conversa praticamente todos os dias, né? Mas eu sinto muita paz, porque sei que Deus que a levou, né? Para fazer eu cumprir aquilo que Ele tinha para a vida dela. Então, eu tô feliz. Eu sinto muito feliz, eu tenho muito orgulho do que eles decidiram, porque são 2 jovens que poderiam ter pensado, eu preciso comprar uma casa, um carro, criar meus filhos, ter uma estabilidade, mas olhar assim, não, o Senhor tem um propósito, tem me chamado para isso. E não existe nada mais importante do que eu fazer a vontade do meu Pai. Então, eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão pelo coração dela desprendido, porque não é qualquer pessoa, não. Né? Hoje, se a gente perguntasse para nós hoje que a gente já tem uma casa, já tem um carro, já tem uma empresa, às vezes tem um emprego estabilizado, e Deus chamar a gente não vai. Imagine eles começando, ela fez o casamento, ganhou tudo de uma casa, mas não montou. Está guardado até hoje, tudo num quartinho. Então eu vejo desprendimento e o coração de servo. E estão lá servindo ao Senhor sem salário. Estão lá servindo verdadeiramente aquilo que Deus tem provido. Você esteve lá, ficou 4 dias. Como que é esse ambiente lá? O que eles estão na prática fazendo lá nesse campo missionário em Salitre lá? Então, igual eu falei, tem poços, né, que eles vão furando nas comunidades. Então, acho que já estão 10 poços que eles cuidam. Então, a água dá manutenção nesses poços e daí, uma vez por semana, eles fazem reunião. Chama a comunidade que recebe dessa água, às vezes tem família que está desempregada, eles levam também cesta básica uma vez por mês. Sim. E aí eles fazem uma reunião de base, que eles chamam. Levam uma palavra e faz uma oração com todo aquele pessoal que estão ali nessa reunião. Então, cada reunião, às vezes, dá 30, 50, 60, 80 pessoas, depende da comunidade. Se a comunidade for muito grande, dá até 80. Então, tem dias que eles fazem 2 reuniões, porque daí para dar a quantidade dos 10 poços, né? Então, eles fazem 2 reuniões. E no sábado, eles fazem na base de Salitre mesmo, né? Que é a base missionária, que eles fazem uma lá para pegar essa região da cidade mesmo. Porque os poços são nas comunidades. Então, eles fazem reuniões nas comunidades que fazem as aberturas de poços. Uhum. Então, naquela região ali, é como se fosse uma
uma micro reunião pequena, digamos assim. Como a gente chama de célula aqui. De célula aqui, muito Isso. bem. Um pequeno grupo ali de oração. E vai abrindo os poços, então naquela região, chama aquela comunidade, vem para uma reunião. Isso. Anda mais um pouco, faz mais poços, Isso. aquela comunidade também faz a reunião. E lá em Salitre, nessa base mesmo, é como se fosse a central. Isso. Então as pessoas podem estar indo naquele local e tendo um culto maior, digamos assim, uma reunião maior. Isso. É isso que eles fazem. Aí tem um projeto que é Ajude uma Família no Sertão, que é R$ 39,90 por mês. As pessoas depositam. R$ 39,90 por quê? O ministério é um ministério até que todos ouçam. Então, a oferta tem várias ofertas, mas essa de R$ 39,90 é destinada para as famílias que eles compram cestas básicas. Então, ou materiais escolares também, né? Tem quando é início de ano, né? No meio do ano, eles dão material escolar para essas crianças. Então, esse valor é destinado para essas famílias. Então, eles fazem umas 100, 200 cestas básicas por mês com esse valor que é destinado para essas famílias. Ajude uma família no sertão. Com quantos anos ela está? Ela está com 24, vai fazer 25. 24 anos. Faz agora em abril 25. Está lá fazendo a obra no campo missionário. Como que é? Você esteve lá agora? Eu digo que faz tempo que eu estive lá, faz muitos anos. Como que é essa região hoje lá, para quem está assistindo, às vezes, para ter essa consciência? É uma mãe que está falando aqui, que uma filha teve um chamado, essa filha casou e foi para um campo missionário, está nessa região, mas para as pessoas poderem tentar imaginar um pouco como que é as condições, como que é a parte religiosa das pessoas lá nessa região. Você que ficou lá um pouquinho. Então, é uma região bem precária, né? Você conhece lá, mas continua sendo bem precária mesmo. E as pessoas não têm muito acesso a emprego, a maioria às vezes é pela prefeitura, né? Mas aí tem igual hoje aqui, não tem como comparar, entende? Porque assim, parece que tem uma cidade que tem 30 mil habitantes, tem 2.500 servidores. Só que eles pagam metade do que um servidor ganharia. Né? Se não, não tem arrecadação no município. Não tem. Né? Então, tipo, um professor lá ganha média de R$600. Então, como que uma família vive com R$600? Porque daí é dividido. Né? Eu sou contratada como professora, só que daí eu divido meio período, eu vou de manhã, ganho R$600 e o meu colega de tarde com R$600, para que todo mundo possa ter um pedacinho do pão, né? Olha só. Então, e aí a política lá é bem precária também, né? Como a última cidade do Ceará é muito precária, por isso que o missionário Wallace escolheu essa região, porque a renda per capita lá é bem baixa. Né? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Além da mão na massa, a abertura dos poços, a cesta básica, mas nem só de pão vive o homem, né? Sim. Precisa de uma palavra Precisa também, de uma palavra. para que a mente seja renovada. E esse é o ponto-chave. Eles estão lá para ministrar que a mente das pessoas possam ter uma abertura. Porque eles são uma mente muito bitolada, né, no nosso... comparado ao que a gente vive aqui hoje. Sim. Porque o recurso lá é muito difícil de chegar, né? Então, assim, eles acabam de dizer, eu nasci pobre, vou viver pobre e vou morrer pobre. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Minha avó era assim, desse jeito que você. Então, lá, além deles ministrar a palavra do Senhor, eles tentam trazer um novo olhar para o empreendimento, trazendo pessoas para dar curso, pessoas que ensinam a fazer unha, manicure, sobrancelha, para homens também, barbeiro, outras coisas que eles possam agregar, que eles possam ter esse recurso, para que essa mente possa sendo expandida, né? Que para que eles possam olhar e ver que eles têm potencial também, né? Que por mais que seja uma região muito seca, sem água, por que chama Salitre? Porque a água lá é salobra até a água que a gente bebe, né? Então, assim, se eu for para lá e beber a água de lá, eu vou passar mal. Então, a gente compra a água, porque eles estão lá, eles estão há muitos anos, eles conseguem tomar essa água, mas nós não conseguimos. Realmente, ela não é boa. Então, essa é a missão, entendeu? De abrir a mente para que as próximas gerações possam vir com uma mente mais atualizada, moderna para o empreendimento, para que não seja só do sustento da roça, que é muito difícil, né? Lá chove uma vez por ano.
nessa época que era para estar chovendo, não está chovendo. Então, é muito precário. É uma dificuldade muito, muito grande, realmente, aquela região. A região toda, né? A região toda. E, assim como o Senhor falou no coração dela, ela está lá, o Senhor fala nos nossos corações. Cada um tem um chamado, e o chamado missionário não é somente o chamado para o Ceará ou para a África. O chamado missionário é de todos, para todos os lugares. Sim. Sinop precisa ser alcançada. Com certeza. Santa Carmen precisa ser alcançada, Lucas, o Mato Grosso precisa ser alcançado, o Brasil, o mundo precisa ser alcançado, né? A palavra precisa ser levada a todos os povos, línguas, raças e nações, né? Não é verdade? E eu fico feliz de uma mãe, né? Logicamente ela já é casada, então ela tem as suas decisões, mas compreender esse chamado do filho, como ela também compreende o seu aqui na cidade. E assim a obra do Senhor vai acontecendo, né? Cada um tem um chamado e que importante é que as pessoas identifiquem qual é o chamado e cumpra, né, o ID, cumpra, realmente diga, Senhor, estou aqui, usa a minha vida, né? Sim, exatamente. Gente, eu falo que no reino de Deus não é desperdiçado nada. Às vezes a gente olha assim e fala, eu queria ser aquilo, né? Um pregador que prega para nações. Gente, a gente pode fazer a diferença desde aquele sorriso na porta de receber alguém, sabe? Às vezes a única coisa que a pessoa precisa naquele dia é um sorriso. Então a gente pode fazer a obra missionária, igual você falou, dentro do nosso trabalho. Quando a gente chega alegre, quando a gente chega feliz, quando a gente cumprimenta as pessoas, quando a gente dá importância à vida da pessoa, ouvido, porque hoje em dia as pessoas procuram mais psicólogos, nem é por tanto problemas que elas têm, mas é para ouvi-las. Ouvi-las, porque dentro de casa não tem um ouvido, né? Então, estamos num século que estamos sendo roubados, igual eu falei, do relacionamento. Se a gente voltar à essência do relacionamento, nós vamos ter uma nação curada. E aí a gente vê que a gente pode fazer a diferença dentro do nosso trabalho, aonde a gente passa a maioria do tempo. Eu lembro de um testemunho, uma pessoa, ela contou a seguinte experiência, encontro com Deus, e ela estava no encontro com Deus, de repente chegou uma pessoa do trabalho dela. E ela olhou a pessoa e falou, uau, você está aqui, que legal que você está aqui. Mas ela se tocou que ela não convidou. Na verdade, ela nem falou que ela frequentava aquela igreja. Sim. Aí uma outra pessoa convidou. E aí ele refletiu dizendo, nossa, dentro do meu trabalho, as pessoas não sabem que eu frequento a igreja X, e dentro do meu trabalho, eu não convidei as pessoas. Simples, convide. Convide alguém para um culto, numa reunião, numa célula, num pequeno grupo, Sim. né? Convide para o encontro com Deus, né? Agora nós estamos no movimento dos legendários aí, muitos homens subiram a montanha, já tive esse privilégio, agora vamos trabalhar também agora no próximo top que vai ter em Sinop. Então, vai ter aqui. Vai ter agora, final do mês de março, vai ter mais um aqui, 206 homens vão subir a montanha aqui. E lógico, no Brasil, no mundo acontece isso, mas às vezes a pessoa não é convidada. E aí, de repente, ela vai ver outra pessoa que convidou, olha só o testemunho da pessoa, ele ficou constrangido e a pessoa foi lá e foi totalmente mudada pelo Senhor num final de semana, no encontro. Pois é. O meu esposo, ele ficou muito tempo na gestão, né, de escola, e ele falava, gente, eu sempre entrava na sala dos professores e orava. E ficou tempo lá, acho que muito tempo com algumas pessoas que eram até pastores, mas ele nem sabia. Eu falei, gente, da onde, né, que muitas vezes nós estamos uns crentes camuflados, né, cristão camufrado, né, sem levar a identidade de Cristo, que é a nossa prioridade. Que a nossa identidade está naquilo que a pessoa vê, e não na nossa essência, que é Cristo. Então, isso nos gera testemunho e nos gera salvação, nos gera ativação de fé, nos gera mudança na outra pessoa. Porque quando você gera a identidade de Cristo, você constrange a outra. E nós não estamos constrangendo mais. Uma geração que não constrange mais. Que entra, que, né, vai ali na rodinha de piada, numa mentirinha aqui, numa mentirinha ali, e aí a sua identidade, que é de Cristo, fica só a sua carcaça, que às vezes é muito falsa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos num mundo onde Cristo está voltando. Então nós não podemos
negociar aquilo que Deus já Amém. nos fez. Amém. Quem é Jesus para Sol? Tudo. É tudo. É o ar que eu respiro, porque se ele tirar, amanhã eu já não estou mais aqui. Daqui a 1 minuto eu já não estou mais aqui. Então ele é tudo, é a minha essência. Eu não sou ninguém sem Cristo. Amém. Maravilha. Minha amiga, quero te agradecer pelo bate-papo, tá? Um pouco da sua experiência, um pouco do teu testemunho, da tua história, Eu que agradeço. dessa vivência aí que você já tem com Jesus. Lógico, experiências não tão boas, mas que levou você a estar no estado que você está hoje, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, sua família salva e salvando outras pessoas, ajudando, né, através da sua vida, outras pessoas sendo encontradas pelo Senhor. Eu queria que você pudesse deixar aí uma mensagem para quem está assistindo e após essa mensagem você pudesse fazer uma oração para quem está assistindo também. Amém. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade, nem te conhecia, de repente, né, recebi esse convite, falei, meu Deus, e agora? E Deus, né, quer testificar aquilo que Ele fez na minha vida. Amém. Né, e que eu possa ter, nessas simples palavras aqui, mostrado só uma coisa, a essência que eu tenho, que é Cristo. Né? Eu quero levar e mostrar e apresentar esse Cristo da forma que eu sou, que Ele me transformou através da Tua palavra, através dos milagres que Ele fez, da transformação que Ele fez através da minha casa, da minha família, e que eu possa levar esse Cristo. E que você que está aí do outro lado, está ouvindo isso, possa ter essa experiência com Cristo. Mas você precisa se entregar a isso, né? Falar, eis-me aqui. E Deus vai fazer, porque Deus é vivo, é eficaz, Ele é onipotente, onisciente, e Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Então só se entrega, só se lança nos braços dEle que Ele vai fazer. Amém. Agora pode fazer uma oração para quem está em Amém. casa, porque eu sei que tem pessoas aguardando esse momento. Nós encerramos sempre com uma oração. Aleluias. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, exaltamos o teu nome, o seu santo nome, glorificamos ele por esse dia, pelo sopro de vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado sobre a cruz, a qual o seu sangue nos resgatou, Senhor, das trevas para o reino da luz. Eu oro, Senhor, para todas as famílias de Sinop, do Brasil e do mundo, das nações, Pai. Todo mundo que chegar a ouvir esse bate-papo, que o Senhor possa entrar nas casas. Envie os seus anjos de cura, de restauração, curando, transformando casas, famílias. Senhor, que aonde eles colocarem o coração diante do Senhor, o Senhor possa trazer paz e que o Senhor possa resgatar as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que as famílias possam tirar tempo para eles, para ter comunhão com o Senhor. Assim nós oramos para todos os enfermos, como na minha vida. O Senhor fez o milagre e trazendo cura sobre a enfermidade, que o Senhor possa entrar nos lares, trazendo cura, restauração do alto da cabeça, a planta dos pés das pessoas que estão enfermas, que o anjo da cura possa estar agora sobre os hospitais, sobre as casas. Assim nós declaramos e decretamos, porque a tua palavra diz, assim como nós declararmos, assim será. E eu declaro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada Ter aceito o convite de falar. As pessoas às vezes ficam meio temerosas, né? Abrir o coração, a vida, contar a história. Que bom que você aceitou. Amém. Eu agradeço vocês grandemente e que esse pequeno testemunho possa gerar um coração de alguém e possa tocar, porque a palavra do Senhor diz que pelo menos uma vida, se for tocada, será transformada e vale melhor, mais do que o mundo inteiro. Então, Amém. que Deus possa ter usado esse pequeno testemunho. Amém. Deus abençoe. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa.